Em 1511, Diogo da Zambuja voltou à sua própria terra, a Montemoro Velho, para morrer e para construir um túmulo para si próprio e para o seu pai, Pedro Yanes da Zambuja. Tinham estado ambos, quer o pai, quer o filho, ao longo da vida inteira ao serviço da Casa de Coimbra, do infante Dom Pedro e depois do seu neto e herdeiro, o rei Dom João II, ao serviço do projeto modernizador político para Portugal do infante Dom Pedro, regente da Croa, promulgador das ordenações afonsinas, e do seu neto e herdeiro político, o rei Dom João II, o príncipe perfeito, o maior rei da história de Portugal. Diogo da Zambuja, muito jovem, com 16 ou 17 anos de idade, já havia estado presente em Alfarrobeira quando o infante Dom Pedro foi assassinado. E depois disso, esteve com o filho do infante Dom Pedro, também chamado Dom Pedro, o primogênito, quando foi rei eleito na Catalunha. Depois, Diogo da Zambuja voltou a Portugal ao serviço do neto por via materna do infante Dom Pedro, o grande rei Dom João II, o rei que em Portugal teve o projeto político de modernização do país que significou enfrentar e destruir as grandes casas senhoriais, prendendo, julgando e executando o principal senhor feudal do país, o Duque de Bragança. O que hoje aqui fazemos, em 21 de dezembro de 2024, é um ato simbólico para a história da justiça em Portugal. Anunciamos o lançamento do livro em que foi possível ser feita a identificação das figuras e do significado da mais célebre imagem da justiça em Portugal, o célebre fresco do bom e do mau juiz em Monsaraz. E anunciamos que essa é uma obra devida ao cavaleiro Diogo da Zambuja de Montemoro Velho, servidor da Casa de Coimbra do infante Dom Pedro e do grande rei Dom João II, que de resto lá está representado, porque mandou-se representar a si próprio, coxo com a sua muleta, para além de lá mandar representar o rei Dom João II, Diogo da Zambuja, que é, sem dúvida, o responsável da feitura da obra e que se mandou lá representar a si próprio, coxo com a sua muleta, devido aos ferimentos que havia tido em 1477, quando reconquistou a Praça de Alegrete, que estava ocupada pelos adversários castelhanos. Esta é uma dádiva que Diogo da Zambuja nos deixou tantos séculos depois e que agora, em 21 de dezembro de 2024, podemos anunciar. Na lápide deste seu célebre túmulo, com uma estátua jacente, Diogo da Zambuja orgulhosamente proclamou a sua condição de coxo desde 1477, quando reconquistou Alegrete, ao serviço do príncipe perfeito, o rei Dom João II. É a mesma proclamação que orgulhosamente havia feito no aspecto gráfico, quando se mandou representar também coxo com a sua muleta na pintura mural a fresco no edifício medieval da Câmara de Monsaraz, quando foi alcaide-mor local, após a extinção da Casa de Bragança. Neste belíssimo túmulo, Diogo da Zambuja quis representar a cena da construção do Castelo da Mina, a principal obra da sua vida, e do trato do ouro com os africanos, tratando esse ouro que depois os portugueses tiveram e com o qual asseguraram a sua prosperidade no século XV e ao longo do século XVI. Há um pormenor muito interessante neste célebre túmulo de Diogo da Zambuja, que é esta figura de um jovem estribeiro negro, com o seu cabelo em carapinha, que o velho cavaleiro quis que fosse representado levando-o consigo para a eternidade. É seguramente, como mostrou a doutora Teresa Cunha Matos, num trabalho notável que tem sobre o Convento dos Anjos, é seguramente uma imagem de um jovem estribeiro que morreu ao seu lado num episódio célebre em Safim, em Marrocos, que vem relatado na crónica do reinado do rei Dom Manuel.